Fala galera, seguinte, o Corinthians parece que finalmente está se encontrando na temporada. Depois de tanto sufoco, troca de técnico, um elenco sem profundidade e uma torcida cheia de dúvidas, Dorival Júnior começa a mostrar que tem um plano. O que a gente tá vendo agora é um Corinthians mais sólido, mais competitivo, que entende o momento do jogo e, acima de tudo, sabe sofrer. E essa mudança que parece ter começado depois do clássico contra o São Paulo, aquele jogo que foi uma pancada pra todo mundo, se refletiu nos últimos confrontos com clareza. Aquele 3-0 ainda ecoa, mas serviu como ponto de virada. O time saiu da apatia, botou os pés no chão e começou a reagir. A retomada não foi de uma hora para outra, mas desde o jogo contra o Cruzeiro já dava para perceber outra postura. Contra o Botafogo, o time se reorganizou mesmo poupando peças. E diante do Palmeiras, mesmo sendo um clássico sempre imprevisível, o Corinthians mostrou que não só aprendeu a competir, como também entendeu a importância de um sistema defensivo bem estruturado. A verdade é que essa solidez atrás é o grande trunfo desse novo momento. A defesa, que antes era um problema, hoje é um dos pilares. E isso tem dedo do Dorival. Não é invenção, não é improviso, é trabalho, ajuste e, acima de tudo, coerência. Dorival chegou ao Corinthians com fama de técnico simples de arroz com feijão e é exatamente isso que ele começou a entregar, mas o arroz com feijão do Dorival é bem temperado, viu? É aquele que segura jogo grande, que dá segurança para o time crescer no campo e que, quando encontra um ataque minimamente encaixado, vira um adversário muito difícil de bater. O curioso é que o Dorival não ignorou o que vinha dando certo com o time anterior. Ele foi humilde, olhou o que funcionava com Ramon Dias e soube aproveitar. Ranielli bem posicionado à frente da zaga, Garro solto, como articulador Memphis e Yuri no comando do ataque. Ele não mexeu na estrutura, ele lapidou. Com o retorno do trio ofensivo, o time ganhou um respiro. Garro, Memphis e Yuri voltaram, e com eles veio também uma nova dinâmica de jogo. O time tem agora um setor ofensivo com qualidade técnica e presença. O problema é que, com esse time titular encaixado, o banco de reservas virou o grande ponto de interrogação. O Corinthians não tem peças à altura para rodar elenco. E isso, em um calendário como o brasileiro, é preocupante. Quando o Dorival tiver que poupar, e ele vai ter que fazer isso, o time vai sentir. Contra o Botafogo, por exemplo, ele testou isso, segurou os titulares no primeiro tempo, lançou no segundo e arrancou um empate. Funcionou, mas não dá para contar com esse tipo de recuperação sempre. A realidade é que o Corinthians precisa de reforços. Precisa urgente. Não dá para encarar uma temporada longa com um elenco que desmancha quando 2 ou 3 saem. A qualidade cai muito. Quando você perde um Garro, por exemplo, não tem reposição. Igor Coronado, que seria esse nome, já não está mais. E aí? Vai ter que apostar em improvisos. Aí você olha pro ataque e pensa, Thales Romero, pode até servir para uma ou outra partida, mas é outra prateleira. Já é outro modelo de jogo. E o Dorival sabe disso. Ele pediu reforços, ele sabe das limitações. Só que até agora nada foi resolvido. E para complicar, tem também o quebra-cabeça físico. O Yuri, por exemplo, voltou depois de 50 dias parado, fez um jogo mais curto, outro completo. E agora vai ter que dosar. É jogador de alto impacto, precisa de cuidados. Não dá para estourar o cara em agosto. O Memphis é outro. Jogador importante, mas precisa estar inteiro para render. E o Garro hoje é o cérebro do time. É o cara que não pode sair. Mas sem substituto ele vai jogar todos os jogos. Não dá. O risco é perder o atleta no momento mais decisivo da temporada. É por isso que no jogo contra o Fortaleza a tendência é ver um time mesclado. Não é time reserva, mas também não vai ser força máxima. Dorival vai testar, dosar minutos, entender quem pode jogar e quem precisa ser preservado, porque o foco está no confronto contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. É ali que o Corinthians tem a vantagem e a chance de eliminar o maior rival em um duelo histórico. O Dorival sabe que, se passar pelo Palmeiras, ele muda o rumo do Corinthians no ano. É grana entrando, moral subindo, e elenco ganhando confiança, e mais que isso, ele ganha tempo. Tempo para respirar e organizar o time com calma. Hoje o Dorival é outro técnico. Não é mais aquele contestado que chegou e viu o time despencar. Ele entendeu, o grupo encaixou as peças e agora colhe os frutos. Mas a diretoria precisa fazer a parte dela. Reforçar. Porque se depender só dos 11 titulares, esse Corinthians não aguenta o tranco. E olha, não é por falta de jogador no mercado.
O caso do Robert Renan é simbólico, um zagueiro jovem com boa saída de bola que se ofereceu para o Corinthians. Queria voltar e o clube simplesmente disse não. A negociação avançou com o Bahia e só não foi concretizada porque o jogador segurou de olho em uma proposta da Europa. Vitor Pereira, técnico do Timão, chegou a ligar para ele tentando levá-lo para o futebol inglês. Mas aí esbarrou no conflito político entre Inglaterra e Rússia, já que o jogador pertence ao Zenit. A coisa travou, mas o que fica é a pergunta por que o Corinthians recusou. Era uma boa, um nome acessível com identificação e que numa zaga, com Gustavo Henrique traria equilíbrio. Mas a direção parece perdida, são muitas consultas, muitos nomes oferecidos e quase nada fechado. Carlos Vinícius, Sanabria, Mantuan, Elinho, Pedrinho, Biel. A lista é grande e os que interessam de verdade o clube não consegue contratar. Os que são viáveis não agradam a comissão. E enquanto isso, o tempo passa. A verdade é que o Corinthians virou um clube de oportunidade de mercado que não agarra oportunidade nenhuma. Robert Renan era uma chance clara, o Zenit queria facilitar, era só acertar. Mas recusaram e não adianta dizer que o elenco tem zagueiro. Se contratou mal o problema. É outro. Agora o que não dá é abrir mão de uma peça com potencial técnico por teimosia. Dentro de campo, o Gustavo Henrique tem se destacado. Contra o Palmeiras fez uma partidaça. Ao lado do André Ramalho formou uma dupla segura com boa leitura de jogo. E ainda teve o Ranielli, que jogou como terceiro zagueiro na prática, sendo um leão em campo. O Ranielli, inclusive, mostrou uma leitura perfeita do jogo. Entendeu que o árbitro estava deixando o jogo correr e foi pro combate. Fez falta dura, tomou amarelo, mas marcou presença. Não deixou o meio do Palmeiras respirar. É aquele jogador que a torcida olha e pensa: é isso, é o espírito do clássico. Ele sabe se posicionar, sabe travar o jogo, sabe a hora de parar o lance com falta. É o tipo de atleta que você precisa em jogo grande. E foi exatamente isso que ele entregou. Mas repito, sem elenco, o Corinthians vai penar? Vai ter que improvisar demais? Vai depender de uma espinha dorsal que não pode jogar todas? E não é só na zaga. Nas laterais também falta peça? Léo Mana não dá segurança? Angileri pode quebrar o galho, mas o setor é frágil. O meio sem Garro é um deserto. E o ataque sem Memphis e Yuri perde peso. Fica leve demais. Fica previsível. O time precisa de mais gente, precisa de concorrência interna. Porque quando o jogador olha para o banco e vê que ninguém ameaça a titularidade, o rendimento cai. E esse é um problema claro hoje no Corinthians. E aí entra a questão financeira. O clube está endividado, todo mundo sabe, mas mesmo assim oportunidades existem e quando elas surgem tem que aproveitar. Nem tudo custa milhões. Tem jogador querendo voltar, tem atleta sendo oferecido com salário dividido, tem garoto da base pedindo passagem. É questão de gestão, de leitura de mercado, de ousadia. E o Corinthians nesse momento parece travado, parece com medo de errar, mas errar também é não agir, é perder tempo. E no futebol tempo, é pontuação, é vaga, é título. O Corinthians vive hoje um momento de virada. Se eliminar o Palmeiras na Copa do Brasil, tudo muda. O ambiente muda, a confiança volta à narrativa. Em torno do trabalho do Dorival muda. Mas se tropeçar sem reforços, com elenco curto, com jogadores no limite físico, o risco de desandar é real. A temporada ainda tem muita coisa pela frente. Brasileiro, Copa do Brasil, objetivos importantes em disputa. E para chegar inteiro, tem que pensar além do time titular. Tem que pensar em grupo. E grupo hoje o Corinthians não tem. Enquanto isso, o mercado se mexe. Outros clubes vão atrás, fecham com quem aparece, aproveitam brechas. E o Corinthians não. Fica tentando o mesmo jogador por semanas mesmo quando o negócio já esfriou. E a torcida vê isso, fica frustrada. Porque o time até tem mostrado evolução. O Dorival acertou o posicionamento, ajustou a defesa, deu confiança aos jogadores. Mas sozinho ele não vai conseguir levar esse grupo longe. A diretoria precisa entender isso. Dentro de campo a bola tá rolando melhor. Mas fora é hora de correr, de buscar reposições, de contratar certo, de aproveitar o que o mercado oferece. Oportunidades como a do Robert Renan não vão aparecer toda semana. E o Corinthians, se quiser voltar a ser competitivo em alto nível, precisa parar de desperdiçar chances. Porque uma hora o feijão com arroz não vai bastar. Uma hora vai faltar ingrediente. E aí nem o tempero do Dorival salva.
E é dentro desse cenário que a responsabilidade sobre os ombros do Dorival Júnior só aumenta. Porque não é só sobre tática, escalação ou variação de esquema, é sobre como administrar um grupo enxuto desgastado e que, apesar de ter recuperado competitividade, ainda depende demais de individualidades que vivem no limite físico. O torcedor percebe isso e não é de hoje. Basta olhar para a quantidade de minutos jogados por nomes como Garro, Yuri e Memphis desde que voltaram. Não há margem para erro. Um jogo mal planejado, uma substituição mal feita ou uma sequência puxada sem rodar peças e o castelo pode desmoronar. Contra o Fortaleza, por exemplo, Dorival vai precisar ser muito preciso no que vai fazer. Ele já deu indícios de que não vai colocar o time totalmente reserva, mas também não vai esticar ao máximo os titulares. Vai dosar, vai sentir o jogo. Vai observar quem está mais inteiro e quem precisa ser preservado para a decisão contra o Palmeiras? Porque, sejamos sinceros, o clássico da volta pela Copa do Brasil é a grande prioridade do momento. E tem que ser. Uma classificação contra o maior rival em pleno Allianz Parque não só empolga, como também dá fôlego financeiro. E para um clube que respira por aparelhos fora de campo, isso é vital. Agora, se a gente for mais a fundo na análise, dá para entender como a ausência de reposições impacta até na forma como o time joga. O Corinthians de hoje depende demais da organização coletiva e do talento do trio ofensivo. Sem esses caras, a criatividade cai, a intensidade desaba e o time perde profundidade. Thales é um jogador esforçado, o Romero tem experiência, mas a diferença técnica para o titular é enorme. E isso se reflete em campo. O time fica mais previsível, mais vulnerável e menos contundente no ataque. Não é à toa que quando o Dorival bota os titulares no segundo tempo, a dinâmica muda totalmente. O problema é que esse tipo de estratégia tem prazo de validade. Não dá para virar rotina. Em algum momento o gás acaba e se o elenco não tiver peças para manter o nível, as derrotas vão voltar. E quando elas voltam, tudo que foi construído se abala. Por isso a diretoria precisa agir com urgência. Ficar só nas tentativas não resolve. Já passou da hora de parar de brincar de montar elenco e começar a agir com planejamento, porque nomes surgiram aos montes. E não foi por falta de indicação, nem por falta de jogador querendo vir. Foi por indecisão mesmo. O clube não sabe se quer apostar, se quer nome pronto, se quer jovem promissor ou se quer alguém experiente. E nesse impasse perde tempo e perde atletas. Olha o caso do Sanabria, por exemplo. Um atacante jovem argentino com características que fazem falta no atual elenco. O Corinthians consultou, demonstrou interesse, mas não avançou. Por quê? Porque esbarrou no valor. Só que, ao mesmo tempo, o clube tem tentado nomes ainda mais caros. Então o problema não é só dinheiro, é falta de convicção. E quando falta convicção, você não contrata ninguém? Você fica esperando que o elenco atual dê conta de tudo mesmo quando está claro que não vai dar? O futebol exige mais. Exige leitura de cenário. E o Corinthians, nesse momento, está lendo mal demais? Enquanto isso, Dorival vai tentando montar o quebra-cabeça. Vai mexendo aqui e ali, tentando extrair o máximo dos jogadores que tem à disposição. E até agora tem conseguido. Mas até quando? Porque o risco de estourar atleta é real. Garro, por exemplo, é um dos que mais preocupa. Não dá para perdê-lo por lesão. Não tem quem entre e faça o que ele faz. O Corinthians perdeu o Igor Coronado. Perdeu o Renato Augusto, perdeu o Juliano. E não trouxe ninguém à altura para esse setor. Então hoje o camisa 10 é o Garro. E sem ele o time entra em colapso criativo. E esse colapso já foi visto em outros momentos. Lembra daquela sequência antes do clássico contra o São Paulo? O time travado sem saída de bola, sem transição, sem articulação? Era um time previsível e engessado. E era principalmente um time sem ideias. Tudo isso começou a mudar quando os jogadores voltaram. Quando Memphis passou a ter ritmo, quando Yuri começou a encontrar espaço e quando Garro passou a receber a bola no pé no terço final. Ali o time renasceu. Mas é um renascimento frágil, um renascimento que depende de manutenção. E manutenção no futebol passa por reforço, por elenco. Por isso tanta gente não entende como o clube recusou o Robert Renan. Não é só pela qualidade do zagueiro, é pela oportunidade. Ele se ofereceu, queria voltar. E o Corinthians simplesmente disse não, preferiu não abrir negociação. E isso em meio a um cenário em que o time tem poucos zagueiros confiáveis.
O próprio Gustavo Henrique, que vem crescendo, é um jogador com histórico de lesões. André Ramalho é novo no clube ainda em adaptação. Félix Torres não conseguiu se firmar. E o restante são promessas ou jogadores que tecnicamente ainda não mostraram que podem assumir a bronca. Então sim, Robert Renan faria sentido. É jovem, conhece o clube, tem saída de bola, tem experiência internacional e poderia compor elenco com qualidade, mas não, foi preterido e agora está tentando se reposicionar na Europa com uma possível ida ao futebol inglês travada por questões políticas entre Inglaterra e Rússia. Enquanto isso, o Corinthians segue no mercado sem saber o que quer. Os nomes são oferecidos, os contatos são feitos, mas as decisões não vêm. É como se o clube estivesse sempre atrasado uma janela, sempre olhando para o que já passou. E quando você joga atrás do mercado, você só pega o que sobra. Você perde as melhores oportunidades. Você assiste seus rivais se reforçando e fica só no discurso de austeridade. Austeridade não é desculpa para imobilismo. Você pode não gastar uma fortuna, mas precisa contratar com inteligência. E o Corinthians parece estar travado até nisso. A cada semana, um novo nome surge. Mas o final é sempre o mesmo, ou não querem, ou não podem, ou não se interessam. Enquanto isso, Dorival vai para mais um jogo tendo que montar uma equipe competitiva com o que tem. Vai fazer mágica de novo. A expectativa para o clássico contra o Palmeiras é enorme. O torcedor sabe o peso que esse confronto carrega. Não é só um jogo de Copa do Brasil. É um jogo que pode virar a temporada, que pode dar moral, dar dinheiro, dar confiança. E é por isso que o time precisa estar inteiro, não só fisicamente, mas mentalmente. Porque o Palmeiras vem forte jogando em casa, pressionado também. E o Corinthians vai precisar jogar o jogo perfeito. Vai precisar do seu trio ofensivo no auge. Vai precisar que a defesa funcione como funcionou nos últimos jogos. Vai precisar que Ranieri seja o cão de guarda que foi no clássico anterior. E vai precisar de mais. Vai precisar de banco, de opções, de alternativas. Porque clássico é jogo que pede respostas rápidas, que exige leitura, improviso, mudança de cenário. E com o elenco atual, isso é difícil. O técnico olha para o lado e vê poucas soluções. E isso é um risco, porque às vezes o jogo não tá pro Memphis. Às vezes Yuri tá encaixotado na zaga rival. Às vezes Garro tá marcado individualmente e não consegue respirar. E aí quem entra? Quem muda o jogo? Quem oferece um plano B? O Corinthians vive hoje entre o otimismo de uma recuperação dentro de campo e o pessimismo de uma inércia nos bastidores. É como se o time estivesse caminhando num campo minado, onde cada passo precisa ser calculado porque um erro pode custar caro. E o que deixa tudo mais tenso é saber que com reforços pontuais e decisões mais rápidas, o cenário poderia ser outro. O torcedor sente isso. Ele vê que apesar dos problemas há uma luz no fim do túnel. Mas essa luz só vai se tornar um caminho real se a diretoria fizer sua parte. Dorival, por sua vez, merece crédito. Ajustou o time, deu padrão, recuperou a confiança de atletas importantes. Mas ele não pode ser deixado sozinho. Ele precisa de suporte. E esse suporte passa por ações concretas no mercado. Por decisões que fortaleçam o elenco e deem condições de competir até o fim. Porque o futebol brasileiro é traiçoeiro. O que hoje parece esperança, amanhã vira crise. E o Corinthians não pode mais se dar ao luxo de andar na corda bamba. Já esteve perto demais do abismo. Agora que achou um caminho, não pode mais desperdiçar o tempo. A temporada está em aberto. Ainda dá tempo de transformar um ano instável em um ano de reconstrução positiva? Mas isso exige atitude, exige movimentação. O elenco como está não vai sustentar uma maratona. E o futebol é cruel com quem não se prepara. Que o jogo contra o Palmeiras seja um marco. Que seja um impulso que falta para a diretoria agir, para reforços chegarem para o time evoluir. Porque o Corinthians com um time ajustado, um técnico que entende o grupo e peças certas chegando, pode sim sonhar com mais. Pode sonhar com título, com vaga em torneio continental, com uma retomada de protagonismo, mas precisa decidir. Vai seguir se equilibrando no improviso ou vai dar o salto para um projeto sólido? Vai depender só da entrega dos titulares ou vai montar um grupo confiável? Vai olhar para o mercado como oportunidade ou como ameaça? A resposta vai definir o que o torcedor vai viver nos próximos meses? E quem acompanha futebol sabe a bola pune. Quem não age, quem não ousa, quem não se reforça fica para trás. E o Corinthians não pode mais viver de passado ou de quase.
O momento é agora. O clássico contra o Palmeiras é só a ponta do iceberg. O que vem depois é ainda mais importante. E é aí que o Corinthians precisa mostrar que entendeu o recado, que aprendeu com os erros, que está pronto para virar a página e escrever um novo capítulo. Porque esse elenco, com todas as suas limitações, já mostrou o que quer. Falta quem comanda o clube mostrar que também quer. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando. O confronto entre Corinthians e Palmeiras nas oitavas de final da Copa do Brasil na última quarta-feira ficou marcado por um momento especial para Memphis Depay, que com seu primeiro gol em clássicos pelo Timão, garantiu a vitória por 1-0 na Neoquímica Arena. O atacante holandês mostrou sua importância desde o início da partida, destacando-se em um jogo intenso e repleto de rivalidade, onde a pressão para o Corinthians vencer em casa era enorme. A atuação de Memphis, especialmente no lance do gol de cabeça, demonstrou que ele vem se adaptando e contribuindo decisivamente para o time, trazendo esperança e confiança para a torcida que ansiava por um resultado positivo contra o rival. O camisa 10, conhecido por sua qualidade técnica e presença ofensiva, ressaltou que a equipe teve chances para ampliar o placar e construir uma vantagem maior, o que poderia ter facilitado ainda mais o caminho para as fases seguintes da competição. Mesmo assim, o resultado conquistado já representava um passo importante na busca pelo título, dando ao Corinthians a vantagem do empate no duelo de volta. A partida mostrou que, além da garra, o Timão tem um jogador capaz de decidir grandes jogos, elevando o moral do elenco para os desafios futuros. Memphis não escondeu a pressão que sente ao enfrentar o Palmeiras, reconhecendo que cada jogo contra o maior rival é tratado como uma verdadeira final, principalmente atuando diante da torcida corintiana na Neoquímica Arena. Ele ressaltou o empenho do grupo, que trabalhou duro durante toda a partida para manter o domínio e criar oportunidades, buscando sempre o controle do jogo. Apesar do placar magro, o holandês destacou que o Corinthians poderia ter ampliado o resultado com mais eficiência no ataque, aproveitando os momentos favoráveis que apareceram durante o confronto. Essa autocrítica demonstra o caráter competitivo do jogador e sua vontade constante de fazer a diferença em campo, algo essencial em partidas tão acirradas e com tanta importância para o time e seus torcedores. Além disso, Memphis falou da necessidade de manter o foco para o jogo da volta, avisando que o Timão não pode relaxar e precisa continuar trabalhando para confirmar a classificação. Esse pensamento estratégico e profissional revela a mentalidade vencedora que ele vem tentando imprimir no elenco desde sua chegada. Além da atuação em campo, Memphis também abordou as recentes polêmicas envolvendo seu nome, embora tenha evitado entrar em detalhes específicos. O atacante ressaltou que seu compromisso é com o trabalho árduo e a dedicação ao time, tentando afastar qualquer tipo de distração que possa prejudicar seu rendimento ou o ambiente da equipe. Ele mencionou que algumas situações estão sendo amplificadas e distorcidas pela mídia e torcedores, mas que sua postura desde que chegou ao Corinthians permanece a mesma: contribuir para a melhora do time e focar nos objetivos coletivos. Essa resposta calma e focada demonstra maturidade e profissionalismo, qualidades que Memphis tenta transmitir dentro e fora do campo. Ao lidar com a pressão e a exposição da imprensa, o jogador mostra que sabe separar a parte emocional do desempenho esportivo, mantendo a concentração no que realmente importa para o clube e seus companheiros. Esse equilíbrio é fundamental para quem atua em times de grande visibilidade e responsabilidade, principalmente em um clube com a grandeza do Corinthians. A vitória conquistada pelo Corinthians sobre o Palmeiras no derby da Copa do Brasil foi uma demonstração clara da força e da união do time em momentos decisivos, algo que Memphis destacou em sua coletiva após o jogo. O atacante salientou que o grupo se manteve focado e não se deixou abater pela pressão do clássico, conseguindo impor seu ritmo e controlar as principais investidas do rival. Essa capacidade de manter a calma e a organização durante um jogo
tão tenso é uma característica que o Timão tem buscado desenvolver, e a presença de jogadores experientes e talentosos como Memphis só contribui para essa evolução. Além disso, o gol que garantiu a vitória serviu para levantar ainda mais a moral do elenco e da torcida, criando um ambiente positivo para o confronto da volta. Memphis enfatizou que a equipe sabe da dificuldade que terá para se classificar, mas que está preparada para o desafio e que continuará se esforçando para alcançar os objetivos da temporada. Essa confiança é um reflexo da entrega de todos, desde o técnico até os atletas em campo. Por fim, Memphis Depay se consolidou como um jogador fundamental para o Corinthians, não apenas pela qualidade técnica que demonstra em campo, mas também pela postura profissional e foco nos resultados que tem mostrado desde sua chegada. O gol no derby, além de ter um valor simbólico para ele, reforça a importância do atacante na busca por títulos e na construção de uma equipe competitiva. Ele deixou claro que o objetivo é manter o trabalho duro e continuar ajudando o time a crescer, superando os obstáculos dentro e fora das quatro linhas. A expectativa para os próximos jogos é alta e Memphis sabe que terá que seguir se dedicando para corresponder à confiança depositada pela diretoria, comissão técnica e torcida. Seu comprometimento com o Corinthians é evidente e sua participação nos momentos decisivos tende a ser cada vez maior. Assim, o clube paulista pode contar com um atacante que, além de gols, oferece liderança e vontade de vencer, ingredientes fundamentais para quem sonha em levantar taças importantes durante a temporada. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel.